Texto das Sagradas Escrituras, mas especificamente Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo a partir do versículo de número 18. Diz o texto: e de manhã, sendo de manhã, voltando Jesus para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, porém não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade, eu vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Gostaria de dar título a esta ministração de alguns minutos, chamando-na de convincente decepção. O que queremos dizer com isso? Que a decepção notada, percebida, ela é convincente, ela é categórica. Por si só, ela demonstra que nela encerra-se os sonhos, os desejos, encerrou, acabou. O versículo de número 18 do texto lido e uma parte do verso 19, para nós relembrarmos o texto, diz o seguinte: sendo de manhã, voltou Jesus para a cidade e teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se até ela, porém não achou nela senão folhas. Às vezes, nós nos achamos dignos. Às vezes, isto é muito comum, os nossos feitos, os nossos acertos, as nossas aplicações nos convencem de que nós somos dignos e não nos preparamos para decepcionarmos. Achamos-nos dignos. No caso de Jesus, feito homem pelo querer do Pai, ele havia, instantezinhos atrás, é só ler a Bíblia e vai se perceber isso, ele havia expulso da igreja os cambistas, homens que adentraram a igreja, ao templo, com animais, vendiam, trocavam, os animais defecavam na casa de Deus. Jesus não se conformou com isso e os expulsou, limpou, por assim dizer, a igreja. Que maravilhoso feito! Jesus, na condição de homem, achou-se digno de que a figueira lhe propusesse não apenas um ou dois, mas muitos frutos. Deveria estar a figueira envergada de tanto fruto maduro e os mais deliciosos da terra. Às vezes, achamos-nos dignos e esperamos, ficamos numa expectativa por justiça, que seja feita a nossa vontade. Tá me entendendo? Achamos-nos tão dignos que por justiça dizemos: vai ser feita a minha vontade. E desejamos ardentemente assim, porque afinal, Jesus, diz a Bíblia, com toda a expressão no versículo 18, teve fome. Sabe, meu amado,
Quando Jesus, num dado momento, diz, fora desse texto, e fareis as mesmas obras que eu faço, e até mesmo fareis obras maiores. Quando Jesus diz sobre estas obras, em semelhança que ele fez, nós faremos obras iguais. Jesus está dizendo a respeito de obras como esta que ele fará também, que é aceitar os desígnios de Deus. Aceitar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é agradável, é perfeita, é santa, é completa. A vontade de Deus é boa, não para Deus simplesmente, mas para nós. Quando o Senhor Jesus, repito, diz, fareis as mesmas obras que eu faço, ele está dizendo a respeito disso também, que nós fácil e prontamente aceitaremos, acataremos os desígnios do Senhor, a vontade do Senhor para as nossas vidas. Foi Deus, escute isso, o que o Espírito me ordena dizer, foi Deus quem preparou esta decepção. E com todo respeito ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas o texto se exprime dizendo, Jesus chega e fica com cara de tacho. Porque o óbvio era que a figueira estivesse farta de figos docinhos, mas não estava. Assim, foi, não tenha dúvida, Deus quem preparou esta decepção. Você que me ouve, de alguma forma, você que me ouve, Deus preparou esta tua decepção. Por isso, num outro texto da Bíblia, Jó, ele diz assim para a sua mulher: receberei de Deus o bem e não receberei o mal. Você fala que nem louca, mulher, porque eu devo receber também o mal que Deus tem, que Deus ordenou, que Deus permitiu para a minha vida. Porque temos que aceitar os desígnios do Senhor. Vou repetir, foi Deus quem preparou esta tua decepção. É para o teu bem. Não agora, você não está feliz por ter quebrado a cara agora? Pois escute isso, agora você quebrou a cara. Se você continuasse com esta obra, você iria quebrar o corpo todo. Deus poupou a sua vida. Foi Deus quem preparou essa decepção. Quem vive de teoria a respeito das coisas de Deus não tem experiência com Deus. Com Deus não se vive de teoria. Com Deus, Deus não se aprende no livro. Deus se aprende nas Sagradas Escrituras, única e exclusivamente a Bíblia, porque é pela Bíblia que o Espírito Santo fala, e não por livros escritos por homens que não foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, ou se foram para o seu bel prazer, para vender e para enriquecê-los, para favorecê-los, mas a Bíblia, porém, não é feita para isso. Quem vive de teoria não tem experiência com Deus. Esse cidadão, esse homem, essa mulher vai morrer no campo de batalha, totalmente devorado pelo inimigo, porque o Senhor deixa claro: o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Fica vivendo segundo a experiência dos outros, tenha as suas próprias experiências. Deparou-te com uma figueira e era para ela estar carregada, porém só tem folha. Dê graças a Deus. Isaías 53, versículo 3, fala a respeito, já prevendo, fala a respeito de Jesus. E num certo momento desse versículo, Isaías diz assim, profetizando da parte de Deus: homem de dores, experimentado no trabalho, ou experimentado nos trabalhos. Homem de Deus, você que me ouve, homem ou mulher de Deus, você tem que ser experimentado nos trabalhos. Não viva de teoria, viva de prática. Dê graças a Deus também quando as coisas dão errado. Está me ouvindo? Dê graças também quando as coisas dão errado. É isso que Deus espera de nós. Porque dar graças quando as coisas dão certo é óbvio, é bom, mas é imaginável. Mas quando não dá certo, aí é inimaginável e até incompreensível pelos hipócritas. Mas aquele que teme ao Senhor facilmente agradece a Deus por tudo quanto lhe ocorre. O versículo 19, num dado momento, diz assim: não achou na figueira senão folhas. Olha a decepção. Consegue imaginar? Vislumbra aí, cria uma cena. Jesus com os olhos arregalados dizendo: mas como é isso? Como é isso?
não achou na figueira senão folhas. Quando um filho nosso, um filho teu, quando ele é pequeno, ele come sem obrigação nenhuma de fazer tarefas. Escute isso. Quando teu filho é pequeno, ele não precisa fazer tarefa alguma, porque ele vai comer. Porém, depois que o teu filho, você que me ouve, depois que ele cresce, primeiro ele realiza as tarefas, depois é que ele come. É assim que você faz com o seu filho, é assim que Deus faz conosco. Primeiro filho, primeira filha, você realize a tarefa que eu ordenei que você realizasse. Eu falei no teu coração, depois você vai comer. Antes não. Jesus não comeu o figo da figueira, é verdade. A Bíblia está deixando bem claro, outros textos falam sobre isso, Marcos também fala sobre isso, relata esta mesma passagem. Jesus não comeu o figo da figueira, ponto, mas ele queria comer o figo da figueira, porém não comeu o figo da figueira. Mas, em contrapartida, o nosso Deus, que é longânimo, extenso em misericórdia, aquele que tem prazer em recompensar aquele que é fiel a ele, o Senhor proporcionou para o Senhor Jesus Cristo, mais adiante na Bíblia você vai encontrar isso, um jantar de honra em Betânia, na casa de Simão. Jesus não comeu figo como quis, mas Deus deu para Jesus, porque ele cumpriu bem o seu ministério, um jantar de honra em Betânia, na casa de um cidadão chamado Simão. Ali, Jesus, uma mulher, diz o texto, você deve conhecer, com um vaso bonito, de uma pedra branca. Esse vaso, ela vira toda a unção sobre a cabeça de Jesus. Jesus foi perfumado, honrado, dignificado, abençoado, satisfeito e todos os outros adjetivos que tenham a ver com esta conversa. Assim, amado, segue firme. Deus supre todas as necessidades daquele que é fiel, porém com honra. Com honra. Diz um texto da Bíblia, eu farei questão de ler agora, Filipenses capítulo 4, versículo 19. É comprobatório sobre o que eu estou falando aqui agora. O meu Deus, diz Filipenses 4, 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Recebeu bem essa palavra? Deliciosa, não é verdade? Então, amado, não pôde comer figo na figueira que tinha que ter figo para você? Fica tranquilo, querido. Deus está preparando um jantar em Betânia para você. Você vai ser honrado, vai ser satisfeito. E um pouquinho mais, ponderando sobre o mesmo assunto, a continuidade do versículo 19 diz: e disse Jesus, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Muito bem, a diferença entre o filho que deixa as coisas de Deus e o filho que não deixa. Escute sobre isso. Estou me lembrando agora de um texto relatado em Lucas 15, o filho pródigo, somando uma coisa com outra. A diferença entre o filho, uma pessoa, quem sabe você tenha deixado os caminhos do Senhor, você que me ouve agora. A diferença entre uma pessoa que deixou os caminhos do Senhor e outra pessoa, feito Jesus, que não deixou os caminhos do Senhor é, primeiro, Deus tem restituição para o filho perdido que volta. Se você deixou os caminhos do Senhor, volte imediatamente para Cristo, porque Deus tem restituição para você. Como fala Lucas 15, foi-lhe restituído, anel devolvido no dedo, sandália devolvido nos pés, novas vestes vestiram o seu corpo, além do banho gostoso e aromático. Muito bem, aquele que deixa, aquele que está perdido e ele volta, Deus tem restituição para você. Eu sublinho esta palavra, restituição. Agora eu quero falar daquele, porém, que permanece. Deus tem poder
para o humilhado que permanece. Uma coisa é restituição, outra coisa é poder. Diz a palavra de Deus, lá no livro de Lucas, quando fala a respeito do filho que permaneceu, e disse o pai, como que Deus dizendo, escute isso, todas as minhas coisas são tuas. Aquele que deixa o caminho do Senhor e volta, aquele que olhando para a figueira não se conforma e maldiz contra Deus, deveria ter amaldiçoado a figueira, mas maldiz contra Deus, preserva a aboboreira como quis preservar Jonas. Amado, aquele que deixa os caminhos do Senhor, um dia há de voltar e será restituído, porém aquele que permanece, sobre ele é lançado mais poder ainda. O que eu quero dizer para você que anda firme nos caminhos do Senhor é que o que você falar vai acontecer. O que você falar vai acontecer. E eu quero encerrar essa ponderação com o livro de João, capítulo 15, versículo de número 7, que está escrito assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Se vós estiverem em mim, e as minhas palavras, se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo quanto quiserdes, e vos será feito. Assim, amado, se você deixou os caminhos do Senhor, volta. O Senhor tem restituição para você. E você que está firme nos caminhos do Senhor, persevera, porque Deus tem poder para você. Da tua boca, o que sair vai acontecer. Portanto, vigia em o nome do Senhor Jesus e ser acrescentado na tua vida com esta palavra que veio do trono de Deus.